Fala, alunos do segundo ano. Vamos aí, ó, continuando na unidade 28 aí, meu povo, página 54, aula 13. O esquema é o seguinte, criançada. A gente viu o processo de independência dos Estados Unidos. Logicamente que isso vai inspirar também o quê? Movimentos de independência em toda a América, beleza? E agora, logicamente, a gente vai ver o processo de independência aqui, ó, na América. Só que na América Espanhola. Na América Espanhola. Então é o seguinte, gente. Aqui existem muitos casos particulares aqui, cara, no processo de independência da América Espanhola, tá? Então, quando a gente fala aqui da América Espanhola, logicamente o quê? A gente tem que pensar na ideia de independência. Meu, o que simplesmente vai provocar a independência da América Espanhola? Simples, gente. A gente começa por aqui, ó. Primeiro, vamos nessa. Não esqueçam que todo o século XVIII, nós vamos ter a ideia do quê? Do iluminismo. Então, ó, o iluminismo vai vir com as ideias do liberalismo político e econômico, tá? Aí, logicamente, o quê? Nós vamos entrar no século XIX. Poxa, no século XIX nós vamos ter isso aqui daí, ó. Tecnicamente, cara, o que vai realmente inspirar o processo tudo aqui, ó, vai ser o domínio napoleônico, que a gente acabou de ver aí já, tá? Então, o que acontece? O fato de Napoleão estar dominando a Europa, o que vai fazer? Ele dominou a Espanha, colocou o irmão dele lá no trono espanhol. Aí, simplesmente, o que vai ser a chance do pessoal que está na América Espanhola se libertar o quê? Da Espanha. Então, a Espanha já não estava bem das pernas lá no século XVIII, tá? Por causa das reformas borbônicas. Simplesmente entra ali no século XIX o domínio napoleônico, meu, a coisa vai feder mais ainda. Aí, o que acontece? Os interesses dos... Aí, deixa eu pegar um giz coloridinho aqui para nós. Os interesses dos caudilhos. Gente, seguinte, quando você pega essa ideia de caudilhos aqui, ó, eram os antigos o quê? Crioulos. Quer dizer, antigos não, eles continuam sendo os crioulos ainda. O poder local. Agora com o quê? O seu exército. Então, deixa eu pôr aqui, ó, poder local. Aí o que acontece, gente? Esses caras aqui que vão liderar o processo de independência da América Espanhola. Então, você vai pegar lá os libertadores da América. Já eu chego a falar deles aí, tranquilo? Então, o que acontece? Esse pessoal aqui, ó, o desejo deles é principalmente isso aqui, ó. Eles querem, por todo custo, o fim do pacto colonial. Beleza? Então, gente, eu não gosto de ficar muito assim dando, né, a ideia, mas essa parte aqui, por incrível que pareça, é a parte mais importante do processo, para vocês sacarem o processo, beleza? Para quem vai fazer já algum tipo de vestibular aí, ó, geralmente, cara, sempre cai uma questão de América, né? Sempre. Isso aqui é uma das coisas que mais cai, tá? E como o ano passado não rolou muito, então fiquem de bizu aí. E daí é o seguinte, antes de eu chegar e falar dos, né, Simão Bolívar, né, O'Higgins e os outros libertadores da América, eu vou passar para vocês aqui, gente, algumas ideias que a gente chama assim, ó, de casos isolados, que não vai envolver lá o quê? Justamente os libertadores da América. Então, deixa eu pôr aqui casos isolados. Ô, lasqueira. Gente, primeiro caso que eu quero tratar com vocês aqui é o seguinte, ó. É o caso do Haiti. Bem, gente, o Haiti, 1799. Então, deixa eu pôr aqui, 1799. Basicamente o quê? É uma das primeiras nações a conseguir o quê? O seu processo de independência aqui, beleza? E o que vocês têm que guardar aqui é o seguinte, ó. O Haiti, por mais que é processo de independência da América Espanhola, simplesmente, ó, libertou-se da França, gente. Da França, tá? Então, o que acontece? Todo o processo, geralmente, os caras põem assim, ó, América Espanhola. Mas, ó, o caso do Haiti, libertou-se da França. Por isso, cara, que você tem que colocar ele nessa ideia de casos isolados aqui, que fica melhor para vocês, tá? A outra coisa que geralmente eles cobram aqui, ó,
O caso do Haiti também é um caso diferenciado, porque isso aqui teria sido o quê? Uma revolta comandada o quê? Por escravos. Às vezes tem muita controvérsia nisso aqui, gente, porque eles eram escravos, fizeram a revolta, daí se tornaram senhores, e logicamente que o processo na sequência eles já eram livres. Mas, não vai mudar o conceito, gente, porque, por mais que eles fossem homens livres, cara, ainda vai continuar aquela ideia deles serem o quê? Diminuídos socialmente, beleza? Então não vai mudar nada para vocês em relação a uma questão de prova aí, beleza? E claro, gente, que sempre aqui vai envolver fases, tá? Então são duas fases aqui da independência, né, do Haiti. Primeira ideia que vocês têm que pensar aqui, o Dura escreveu o nome dos caras, né? Louverture. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Louverture. Tá? É o famoso Toussaint Louverture. É muito difícil escrever esse nome aí, povo. Vejam lá no Google. Toussaint Louverture é uma das fases, tá? Aí, quando entrou o Napoleão lá, o Haiti, logicamente, o quê? Voltou a ser uma nação ligada à escravidão. E depois o processo vai se consolidar com esse aqui, Esse é mais fácil de escrever. Com o Dessalines, ou seja, o famoso Dessalines aí, beleza? Então, é um caso isolado, né? E mais um detalhe, não esqueçam que a ilha, lá o Haiti, né, ela divide, uma parte é o Haiti e a outra parte é a República Dominicana, que vai se tornar livre depois, tá? Um outro caso isolado aqui, gente, que vale a pena pôr aqui para vocês, né? Que é o caso do México, tá? O caso do México. Por que o caso do México é interessante, gente? Basicamente, vocês vão ver que o México se tornou independente da Espanha ali por volta de 1812. E daí o que rola? Rola isso aqui, gente, Tornou-se uma monarquia. Então, por exemplo, assim, gente, minha preocupação mais é mesmo questão de vestibular às vezes. Porque os caras podem sacanear assim vocês, O México foi a única nação da América que libertou-se e tornou-se uma monarquia. Aí é falso, tá? Porque teve o Brasil também, beleza? E daí o que acontece? Se eles colocam assim para vocês, o México foi a única nação que tornou-se livre na América Espanhola, uma monarquia, aí beleza, tá? Aí beleza, porque o caso do Haiti aqui não se consolidou, tranquilo? Aí o que acontece? Outras curiosidades, cara, podem aparecer para vocês ali. Na sequência, né, por volta lá, deixa eu ver, quase finalzinho do século XIX, quase chegou a ter o quê? Um rei, né, alemão dentro do México, beleza? Ia se destacar lá uma família dos Habsburgos lá até o México para comandar o México, tá? É por isso que existe aquela ideia que tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha queria se aliar ao México para invadir os Estados Unidos, beleza? Seria por causa do quê? Dessa ligação aí, tranquilo? Um outro caso isolado aqui, cara, que é sempre bom a gente ver, que é o caso de Cuba, tá? Cuba. Gente, Cuba tornou-se livre aqui graças a isso aqui, Auxílio militar dos Estados Unidos. Então, olha só, a grande nação americana foi lá e o quê? Deu uma mão para os caras para o quê? Tornar a nação livre. Beleza, gente? É por isso que vocês já viram e vão ver agora aqui de novo, existe a famosa emenda Platt, ou Platt, para quem prefere aí, aonde os Estados Unidos basicamente o quê? Tinham controle político de Cuba. Até quando que vai isso aí? Até 1959, com a Revolução, que vai tirar justamente o quê? O poder dos americanos sobre Cuba, tá? Então também é um caso isolado aí. Outra nação aqui que é interessante, gente. O Paraguai, tá? Paraguai também, ele vai se tornar independente ali por volta de 1811, 1812, tá? E daí o seguinte, gente, o lance, cara, que diferencia muito aqui o Paraguai é isso aqui, É uma das únicas nações que vai tentar promover o quê? Uma ideia diferenciada de investimentos, principalmente o quê? No setor industrial. Então vocês vão ver que durante o século XIX,
Tanto França, que vai fazer uma reforma, logicamente, o quê? Na educação, né? O Antônio Lopes e depois lá o Solano Lopes, que é o da Guerra do Paraguai, eles vão fazer o quê? Um investimento no Paraguai, tanto na agricultura quanto no setor industrial, processo de colonização das terras e tudo mais. Então, ele foi diferenciado por esse processo aí. Outro, para colocar aqui como caso isolado, o Uruguai. Então, por volta de 1828, o Uruguai vai se tornar o quê? Uma nação independente. Só que não esqueçam que o Uruguai era a antiga Cisplatina. E daí o seguinte, ó. Isso aqui vai surgir, esse eu vou ter que pôr a data, não escapa. 1828, justamente o quê? Um acordo. Um acordo Brasil e Argentina. Então, por causa desse acordo, vai surgir o que a gente chama de República Oriental do Uruguai, tá? Ou seja, não pertenceu nem ao Brasil mais e muito menos à Argentina, beleza? Então, esses aqui são alguns casos isolados para vocês aí, beleza? E daí o seguinte, criançada, fora isso, nós vamos ter o outro cara que são esses aqui, ó, os libertadores da América. Então aqui você vai pegar o quê? O Bolívar, tá? Você vai pegar o O'Higgins, o San Martín, que são considerados o quê? Os libertadores da América. Pode ver que até hoje existe o torneio lá, tá? Aí o que rola aqui, gente? O esquema é o seguinte, basicamente a ideia dos libertadores da América aqui é fazer um grande continente. Então, sempre que vocês pegassem a ideia aqui dos libertadores, os caudilhos, esse que eu acabei de falar para vocês aí, isso aqui é o seguinte, ó. Existia o que eles chamam, deixa eu até destacar, isso aqui que fica melhor, ó. O famoso sonho de Bolívar. Tá, gente? Então, o Simão Bolívar tinha um grande sonho, o grande continente, a grande Colômbia, tá? Ou seja, uma América única. Deixa eu pôr aqui, ó. América única. Imagine, todos que falavam ali o castelhano unidos numa só nação. Ou seja, um processo que seria aí bem parecido com o que vai ser o Brasil lá em 1822, um grande território, tá? Beleza, gente. Só que o problema é o seguinte, o sonho foi um fracasso. E por que fracassou o sonho? Agora que vocês têm que tomar um cuidado do caramba aqui, gente. Por que fracassou? O esquema é o seguinte, gente. Fracassou principalmente por causa disso aqui, ó. Interferência da Inglaterra. Minhas crianças, interferência da Inglaterra. Cuidado com isso aqui, gente. A Inglaterra era contra o grande continente. A Inglaterra não quer que seja uma nação só. A Inglaterra é favorável à fragmentação, tá? Então, cuidado isso aí em questões. A Inglaterra não quer que seja um continente só. A Inglaterra quer que todos sejam livres, mas fragmentado. Vou até escrever isso aqui, ó, né? Vou fazer uma observação aqui, ó. Ó, a Inglaterra, ING, apoia a fragmentação. Beleza? Senão, daí vocês podem confundir esse negócio aí. Aí o que acontece? Outro motivo que era para ter fracassado aqui o processo todo. Isso aqui, gente, ó. Rivalidades. Rivalidades entre os caudilhos. Tá, onde por aqui? Rivalidades entre os caudilhos. Meu, Bolívar, San Martín, cara, O'Higgins, Sebastião, ou seja, eles eram, pô, não vou dizer amigões, né, amiguchos, mas, meu, eles eram parceiros no processo, né, libertaram o Peru, libertaram a Venezuela, a Colômbia, o Caramba 4, o San Martín na Argentina, tava todo mundo unido. Só que, gente, envolve uma questão de poder, e se envolve poder, aí simplesmente o quê? Eles vão passar a ser rivais. E claro, gente, quem estava muito jogando fogo, gasolina nesse fogo, cara, tudo que vocês pensarem nesse fogo, a Inglaterra.
também jogando um contra o outro, beleza? Então, tecnicamente, o que vai acontecer? Fracassa o processo de um grande continente. Então, o que fracassou, gente, foi o grande continente, não a independência. Tanto que agora eu vou escrever aqui, ó, como o processo todo aqui, ó. Surgem repúblicas. Pode ver aqui, só a república pintou. Repúblicas independentes. Independentes. Aí, ó, a República do Peru, a República da Venezuela, a República do Equador, né, a República Platina, que é a Argentina, tudo isso aí foi surgindo, tá? Agora, detalhe aqui pra gente finalizar. Porém, minhas crianças, porém, ainda dependentes. Aí que é o negócio, ó, dependentes do mercado externo. Gente, o que adianta? Se tornou independente, mas não fez investimentos. Ou seja, ficaram só naquela política agrícola e naquela política agrícola de vender produto lá para fora e não investiram. Se não investiu, não tem como crescer. Beleza? Então o que acontece? Esse aqui é um processo, gente, que envolveu guerra. Os caras tiveram que guerrear para se tornar o quê? Independentes. E geralmente vocês vão ver que o processo de independência do Brasil já não envolve uma guerra não, tá? Ele é muito mais burocrático do que simplesmente o quê? Esse processo aí. Certo, gente? Valeu, um abraço a todos e fiquem bem aí.